Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral. E, como prometido, a gente não pode deixar de tratar desse assunto, né? Foi prometido que a gente trataria disso na quinta-feira, prometemos na segunda-feira, e vamos hoje tocar fogo nessa conversa, né? Que é essas, não sei se chamamos de denúncias, não sei se chamamos de revelações do Greenwald sobre o Intercept, sobre as conversas do Moro e o Dallagnol, referente à Lava Jato. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral. Hoje um programa extremamente especial, né? Estamos recebendo aqui o Dr. Leonardo, que é especialista em Direito Penal, e o Felipe, né, que já é produtor do programa também, né? E a gente vai tratar desse assunto, né, doutor, que é muito importante. Eu acho que assim, a gente está no calor do assunto e a gente precisa tratar desse assunto o mais rápido possível, né? Seja muito bem-vindo e é sempre um prazer te receber aqui, viu? Betão, o prazer é meu, conte comigo sempre que você precisar. Eu acho que a gente tem que estar sempre debatendo esses assuntos no momento em que eles surgem e trazer para a sociedade um melhor entendimento sobre esses assuntos, porque me parece que ela ainda está muito distante e tem uma posição muito retraída sobre alguns pontos. Mas conta sempre comigo aqui, que você precisar, será um prazer sempre estar com você. Tomou um vinho com o Bonacorte lá, tranquilo, hein? Tranquilo. Então, já está relaxado para poder discutir o assunto. Felipe, é mais um desafio, né? Que mais já um teve, desafio. Segunda-feira nós discutimos... Segunda-feira a gente já teve um debate, uma conversa sobre o assunto, né? E engraçado porque a notícia saiu no domingo de noite, né? E ontem nós também, na quarta-feira, tivemos outras conversas sendo vazadas, então o time ainda não se perdeu. A gente vê a importância de debater esse assunto cada vez mais, também de tentar esclarecer para toda a sociedade por que esse assunto é tão importante ser debatido nesse momento. Então vamos começar com esse esclarecimento, pelo menos tentar, constitucionalmente, a gente tentar, e eleitoralmente, a gente tentar elucidar alguns pontos, né? O que a gente pode perceber e entender dessa confusão toda que está acontecendo? Isso, eu vou voltar a fazer uma pergunta parecida com aquela que eu fiz segunda-feira. Estamos diante de uma insegurança jurídica quanto mais no Brasil? Sim, sem sombra de dúvidas a gente pode falar de uma grande insegurança jurídica que a gente está passando por esse momento, né? Porque, e mais ou menos trazendo a mesma resposta que eu dei na segunda-feira, né? A gente tem a maior operação de combate à corrupção que nós tivemos, pelo menos numa história recente do nosso país, né? E, ao mesmo tempo, essa operação ela trouxe sérios prejuízos, né? Trouxe sérias consequências a diversos políticos que estavam, então, querendo pleitear uma ou reeleição ou eleição pela primeira vez lá em 2018. E, consequentemente, impedimentos, né? Tivemos candidaturas que foram de fato impedidas de concorrer na eleição de 2018 por causa dessa operação. E grande parte do argumento da defesa, né, da Operação Lava Jato estava arguindo a suspeição tanto da Força Tarefa, né, mas principalmente do juiz Sérgio Moro, que é hoje ministro da Justiça. No momento que nós temos um vazamento, né, de uma conversa em que existe uma potencial orientação do juiz do caso com o órgão acusador, né? Lembrando que a gente está naquele sistema penal acusatório. Vamos explicar ali o tripé da justiça. Tripé. Estou Leonardo para explicar até melhor que eu, né? Deixa depois o Leonardo explica aqui o tripé. Basicamente, nós temos três partes em um processo, né? O juiz, que seria aquele responsável pela condução do processo, o órgão acusatório, que no sistema brasileiro é o Ministério Público, o órgão de defesa, que seriam os advogados, né? E o juiz ele deveria ficar, de alguma certa forma, equidistante entre as partes. Ou seja, neutro. Ele não deveria pender para nenhum dos lados, né? Claro que todo juiz, a gente sabe que tem preferências políticas, tem preferências pessoais, isso, claro que afeta o julgamento. Mas, a princípio, não deveria afetar. No momento que o juiz começa a orientar uma das partes, se fosse o advogado ou se fosse a acusação, você, consequentemente, não teria mais um juiz imparcial.
e esse juiz não poderia mais atuar no caso. E isso foi apresentado como argumento de defesa ao longo de todos os processos da Lava Jato, né? E no momento que começa a vazar informações que tiveram essa troca de conversa entre o acusador e o juiz, consequentemente você traz uma mácula, você traz um grande risco àquele processo de não ser mais imparcial, de ele ter sido parcial, né? Então por isso que a gente fala dessa insegurança jurídica, que trouxe efeitos eleitorais do ano passado, nas eleições de 2018, e possivelmente estava até discutindo aqui, né, que podem trazer efeitos eleitorais futuros para 2020, que é um cenário que agora a insegurança jurídica traduziu para uma insegurança política do momento que a gente está vivendo. Tá, agora, como é que nós podemos pensar nesse escopo todo que a gente está vivendo de informações e a visão do Brasil lá fora? Que tem-se notícias que o Brasil, em todos os campos da imprensa, fala, olha, o Brasil está sendo visto como de fato uma república que não tem uma segurança até para investimento, né? Isso atrapalha, Felipe, essa condição política que a gente tem vivido e essa situação toda. Óbvio que o Intercept é um órgão internacional e isso repercute no mundo inteiro. Isso pode atrapalhar até as relações do próprio governo com outros estados nacionais? A percepção internacional do Brasil nesses últimos anos, ela não tem sido muito positiva, né? Depois de todo um processo político muito conturbado que nós vivenciamos, que eu marcaria desde 2014, desde aquelas eleições presidenciais entre a Dilma e o Aécio, a gente já tem um momento de uma instabilidade política que se reflete, consequentemente, numa estabilidade econômica, né? Eu não sou nenhum economista, nenhum internacionalista para conseguir apresentar com precisão uma resposta, né? Mas por aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, parece que tem muito interesse ainda em se investir no Brasil, mas que esse investimento está sendo guardado por causa de toda essa confusão política, o momento político que nós estamos passando ultimamente. Sem sombra de dúvidas, o atual ministro da Justiça estar envolvido nesse escândalo recente, né? Isso traz um conflito maior e uma insegurança maior também para investimentos. Leonardo, deixa eu colocar o direito penal nessa conversa aí. Como é que o direito penal fica nessa confusão toda aí? Ô Betão, é assim, né? Você que é professor também, né? Então, a gente vai receber uma aula aqui agora. A primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar assim, todo mundo é contra a corrupção. Então qualquer fala, qualquer coisa que eu venha dizer nesse momento, não estou defendendo a corrupção. Você sabe muito bem disso, a gente quantas vezes já estivemos juntos e debatendo esses assuntos. Estamos com uma tarefa aí que é a leitura do livro, eu te mandei. Né? Pois é. Não, você não me mandou isso, você não devendo ele. Te mandar agora. Telefone, Jorge. Então nós temos que pensar a primeira coisa, todo mundo é contra a corrupção. Justiça e a lei é o que traz a igualdade entre todos. Se a lei diz algo, ela deve dizer algo sobre qualquer pessoa que atue de uma forma ou de outra. Ela não faz escolhas. Se fulano é da esquerda, a lei serve. Se fulano é da direita, a lei serve. Ou se fulano é do centro, não serve a lei. Enfim, não há essa escolha pela lei. Se alguém tem um desvio de conduta, pouco importa se ele é da direita ou da esquerda, ele tem que responder sobre isso. Isso tem que ficar muito claro. Não acho que se destrói ou se desconstrói toda a Lava Jato em razão desses vazamentos. Também não acho isso. Partindo dessas premissas, nós temos que pensar o seguinte, o processo penal, ele veio de uma evolução do sistema inquisitorial para o sistema acusatório, né? A gente sabe que o sistema inquisitorial ainda existe na fase de inquérito, porque a defesa não pode produzir provas, ela pode no máximo sugerir e o delegado pode ou não acatar, e isso não traz nenhum grave prejuízo para o inquérito. Mas a partir do momento que se entra com o processo na justiça, nós passamos para um sistema acusatório, um sistema de partes. As duas partes, inclusive tem o princípio da paridade de armas, a imparcialidade do juiz, o juiz natural, enfim, inúmeros outros princípios que norteiam o processo penal. Mas um fato e seja pela teoria neoconstitucionalista, fatsalariana, qualquer uma que você queira utilizar para explicar o processo penal, a grande verdade é que o juiz não está nem de um lado nem do outro, sob qualquer perspectiva. No Estado Democrático de Direito, principalmente. Então, o juiz ele olha sentado as partes
produzirem provas e ao final do processo ele vai fazendo filtros de provas lícitas, provas ilícitas, e ao final do processo ele julga com aquilo que lhe foi apresentado. Nós ainda temos uma dificuldade no nosso processo penal, um resquício da inquisitorialidade, que o juiz pode produzir algumas provas de ofício, o que eu particularmente não concordo, e a tendência é que isso mesmo acabe, porque né, senão ele fica como um papel de protagonista e julgador ao mesmo tempo. Não estou dizendo nem de acusador ou de defesa, porque ele pode produzir provas para qualquer lado. Mas veja que interessante. Vamos pegar o caso concreto então. Sérgio Moro conversando com o Ministério Público sobre possíveis estratégias. Tanto é que ele diz, não acho que deve entrar agora com tal pedido, deixa para depois. Uma relação muito parcial com a acusação. A gente sabe que no interior há uma proximidade do juiz e do promotor, não é uma proximidade promíscua, mas há uma proximidade porque são funcionários públicos, são novos na cidade, passam em concurso e acabam criando uma relação. E eu não vejo problema nenhum nisso, acho natural. Eu, como advogado às vezes no interior, eu vejo que o juiz e o promotor são amigos. Não há, da minha parte, isso não é um problema. O problema é, dentro do processo, haver essa relação de proximidade. E as conversas têm demonstrado indícios que, a princípio, houve conversas para determinar estratégias. Né? Parece que nós ainda vamos ter muitas coisas vazadas aí sobre esse assunto. Mas, a princípio, existem indícios que precisam ser verificados e averiguados sobre a realidade ou não dessas conversas. Mas aí eu te pergunto, e se fosse o Moro conversando com o Zanini, que era o advogado do Lula, dizendo ao Zanini: ô doutor, não entra com esse pedido pro Lula ainda não, vamos esperar determinada situação e depois você entra. Como que isso seria visto pela sociedade? Porque o problema é que as pessoas, os posicionamentos políticos estão determinando se as pessoas são favoráveis ou contrárias àquelas conversas. Quem é contra o Lula entende que a conversa do Moro com o Dallagnol não tem nada demais e está tudo certo. Quem é a favor do Lula entende que a conversa é um absurdo. E aí a minha fala inicial, a lei é igual para todos. Não importa se eu gosto ou não gosto do Lula. A lei diz que existe o princípio do juiz natural e do juiz e da imparcialidade do juiz. O juiz tem que ser imparcial. Se quebra a imparcialidade do juiz em determinado caso, esse processo tem que ser revisto. Tem que ser questionado. Isso não pode ser. Essa é a questão. Não é... Aí as pessoas pensam assim, bom, eu tenho que achar legal a conversa do Moro com o Dallagnol, porque se eu for contrário, o Lula vai ser solto. E eu não quero que o Lula vá ser solto, porque eu não gosto do Lula. Pouco importa se você gosta ou não do Lula, o que é certo é certo. Esse é o princípio da ética, da moralidade, da justiça. Quer dizer, a justiça é justa quando é pra mim, quando é pro outro ela tem que ser diferente. Ela tem que bater mais pesado no outro do que em mim. A gente já conversou sobre isso inúmeras vezes. Quer dizer, o crime de sonegação fiscal não é tão crime assim, porque eu, empresário, às vezes preciso praticar, mas o crime de roubo que o outro pratica, não, esse tem que ser punido. Ué, 2 pesos e 2 medidas, por quê? Crime é crime. O Moro divulga a conversa do Lula com a Dilma, pede desculpas e tá tudo bem. Ué, qual o problema do Intercept divulgar a conversa do Moro com o Dallagnol e pedir desculpa e ficar tudo bem também? Não é? Porque o argumento à época não foi a sociedade precisa saber disso. Inclusive as conversas falam sobre isso. Precisamos da população, não sei o quê, tem alguma coisa nesse sentido. Ué, o Intercept fez a mesma coisa. Ele tem que ser repreendido, mas à época aqueles que divulgaram a conversa não foram repreendidos. E quantas conversas e quantos... Você veja, operações que são deflagradas pelas polícias, a imprensa está na porta da casa do acusado antes do advogado dele saber. Tem alguma coisa muito errada? Tem alguma coisa muito errada. Se não me falha a memória, teve o grampo no escritório dos advogados também, né, de defesa, né? Pois é, você veja o absurdo que é. Eu não estou dizendo que advogado é inviolável e não pode responder a processo e não tem que ser investigado. Tem. Dentro das regras do direito, tem. Como juiz tem, como promotor e procurador da República também tem. Aqueles que praticam condutas desviantes têm que ser investigados. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, seja quem quer que for. O que eu não posso dizer assim, o juiz tem que ser investigado, mas o advogado não. Não, o advogado não pode ser investigado. Por quê? Eu não posso ter lado. O que eu acredito como justiça, ela tem que ser igual para todos. O problema
é que a sociedade, em razão da questão econômica que vem vindo aí de anos, né, que afetou principalmente a classe média e a classe alta, o governo do PT não teve políticas para essas classes sociais, teve políticas para as classes pobres, e que foram boas, isso é inquestionável, né? A gente tem que começar a reconhecer as coisas. O governo Lula pôde implementar políticas públicas porque houve o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é muito claro. E todos têm suas críticas, todos. Todos vão ter, é inerente, ninguém agrada a todos, né? O que não se pode ter é a parcialidade de dizer a regra só vale rígida contra o meu oponente. Contra os meus amigos eu posso flexibilizar a regra. É isso que eu não estou de acordo. E é isso que a sociedade não pode aceitar. Se eu flexibilizo a regra contra outro, também pode ser contra mim. Felipe, como é que fica a questão do STF, já que o Fux foi citado nessa conversa, e aí dá uma coisa delicada, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, às vezes foi citado mesmo, não foi? Teve conversa, não teve? Então vamos lá, né? A grande questão da citação do STF isso ocorreu da seguinte maneira: é como se tivessem pegado uma conversa minha, por exemplo, com o doutor Leonardo, e eu tivesse tido uma conversa com o ministro, né? E eu dei as minhas impressões sobre a minha conversa com o ministro. Então nós ainda não conseguimos, nesse momento, né, saber se de fato houve a conversa, né? Primeiro ponto. Qual foi o teor da conversa? E se a conversa foi apenas uma impressão de um membro da Força Tarefa Lava Jato em relação ao ministro, né? A grande acusação que é feita, principalmente por parte daqueles defensores do governo Lula, né, e dos seus militantes, é que momentos após aquela conversa, né, o Fux foi o ministro que indeferiu uma entrevista do Lula para a Folha de São Paulo, né? Então, que isso poderia provar já um envolvimento entre a Força Tarefa Lava Jato com o STF, ou pelo menos parcela do STF, né? O que eu tenho até... Mas eu tenho minhas dúvidas, eu estou pensando, eu já fui despachar com o ministro, e é natural, você termina o despacho, aí você comenta com o colega de escritório, fala, o despacho foi bom, parece que ele entendeu, quer dizer, isso é normal. E fala do Dallagnol, que eu não acho problema em relação ao Fux. Eu acho que o grande problema é o Dallagnol estar falando isso para o Moro, que era o juiz da causa. Esse é que é o problema. Essa relação entre juiz e procurador, como se os dois estivessem do mesmo lado da relação processual. Exatamente. Inclusive, o juiz comemorando a boa conversa feita entre o ministro com o órgão acusador. Então, por isso que, de alguma forma, a gente não consegue ainda colocar uma mácula no STF propriamente dito. O problema da conversa está novamente reforçando aquilo que a gente já havia apontado como algo irregular, que seria uma conversa entre o órgão acusador com o juiz, de modo como se eles fossem da mesma equipe, do mesmo time, como se eles tivessem que ter o mesmo resultado. Exatamente. E é engraçado que, assim, até se a gente for pensar assim, qual que é o nosso símbolo da justiça? A estátua. É uma estátua cega, porque ela não olha para os lados, segurando uma balança. E a espada. E a espada. Então a gente já vê que o próprio símbolo da justiça mostra que você tem que ter uma imparcialidade, você não pode estar de um lado para julgar. Se você tiver essa parcialidade, então você que saia do processo, se ausente. Né? E não julgue o caso. Em razão disso, você tem institutos como a suspeição no processo penal. Quer dizer, se amanhã eu sou juiz e a minha esposa advogada está numa causa em que eu vou julgar, tem condições de eu julgar? Não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. Por quê? Porque não é porque na lei eu sou casado com ela, é porque há uma relação entre eu e ela. E é essa relação que existe que me impede de ser imparcial. No caso do Moro e do Dallagnol, essa relação não era de marido e mulher, mas havia uma relação que afetava o processo, afetava a imparcialidade. Veja bem, se o juiz... Eu vi eu não me lembro quem falou, esses dias eu vi uma reportagem de alguém falando assim, é o árbitro do futebol. O árbitro, ele não pode estar torcendo por... Ele pode até torcer. Porque ele pode ter as opiniões internas dele.
mas ele não pode atuar como atacante de um dos times. Olha, passa pela lateral esquerda e se eu marco uma falta ali, ou então dá uma caidinha lá dentro da pequena área que eu vou marcar pênalti. O árbitro pode fazer isso no futebol? Não. Conheci só um, chama Marcha Ré. Que estava por Vila Nova. Bom, o Felipe, democraticamente, como é que a gente enxerga isso? Fragiliza? A gente estava falando aquele dia que a gente tem um percentual de desconfiança com a democracia muito grande, né? Uhum. A gente já vem passando, isso é um fenômeno, como eu já havia dito, mundial, né? Se a gente for ver... Ontem a gente estava falando aqui, o Kim esteve aqui, e a gente estava falando assim, nós fizemos uma pauta só sobre democracia. Uhum. E aí virou estado terapêutico, né? Você falar em democracia virou uma coisa terapêutica, né? Não tem uma profundidade. Às vezes a pessoa fala, não, tem que ter cuidado com a democracia, mas ele não sabe nem o que é a democracia de fato. Ô Beto, antes do Felipe falar, você falou isso, me relembrou algo que eu vi no WhatsApp esses dias. Num grupo de WhatsApp, a pessoa fala assim, por que esta burguesia socialista? Burguesia socialista é uma Aí eu falei assim, as pessoas não fazem ideia das asneiras que estão falando. Estão falando qualquer coisa e acham que dominam qualquer assunto e acham que sabem. Uhum. Tudo bem, todo mundo tem direito a se expressar, mas lê um pouquinho. Uhum. Para não ficar ridículo, para não ficar feio. Mas Nelson Rodrigues já tinha previsto isso lá na década de 60. Eu estou ignorando as coisas. Eu vejo coisas no WhatsApp, eu fico calado nos grupos, porque assim, não é possível que nós estamos chegando neste nível de imbecilidade. Uma pessoa disse... esses burgueses socialistas. E o nível de desinformação que circula pelas redes sociais, mas especialmente pelo WhatsApp, é algo absurdo, algo estrondoso. A gente teve até outra pesquisa recente, isso foi feito lá pela FGV, falando que cerca de 30% dos brasileiros, eles se informam exclusivamente pelo WhatsApp. Uhum. E o WhatsApp já foi visto como uma das maiores fontes de desinformação que existem ultimamente, né? Porque a gente não recebe uma notícia necessariamente falsa vindo de um editorial de um meio de imprensa, né? Claro que o editorial daquele canal de imprensa ele pode ser enviesado para um lado ou para o outro. Mas o WhatsApp já tem mentiras que são latentes, que elas gritam, né? Inclusive, esse caso dos vazamentos, né, da conversa do Dallagnol com o Moro, eu cheguei a receber uma fake news que mostrava o Moro supostamente falando assim, vamos de fato tirar o Lula das eleições, a gente é do governo Bolsonaro. Então teve esse nível, inclusive, de fake news sendo circulado. Então a gente tem um problema já retomando aquela outra pergunta de questão de desconfiança muito grande, porque o nosso cenário político não é um cenário muito estável, né? A gente já está incentivando uma polarização. E como nós agora nos informamos mais pelas redes sociais do que por outros mecanismos, ou mesmo não queremos ter mais conhecimento, né? A gente não quer pesquisar a notícia a fundo, a gente não quer ver um contraponto, aí sim que a gente incentiva a polarização, e aí acaba que algumas questões que seriam de ordem constitucional, como, por exemplo, a imparcialidade do juiz, que eu tenho certeza absoluta, se a gente pegar, se todo mundo tem um caso, e você fala assim, no seu caso, o advogado da parte contrária está trocando um WhatsApp com o juiz. Tenho certeza que todos vão acusar aquilo como injusto. Claro. Tenho certeza absoluta disso. Sobre isso, claro. E no momento que a gente começa a relativizar isso por causa de um ganho político, né? Porque, porque o meu lado da moeda está sendo favorecido ou desfavorecido. E você pensa aí sim que a gente está jogando a democracia no fundo do poço. E você pensa a gravidade do caso. Se inviabilizou, e eu não estou falando isso como uma defesa, você sabe muito bem disso, não é uma posição política minha, fosse quem fosse. Mas o caso Lula, a forma como ele aconteceu, inviabilizou o Lula de ser candidato à presidência. E seria eleito, porque as pesquisas demonstravam isso à época. Claro que se foi feito de uma forma dentro do devido processo legal, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas se não foi, se houve parcialidade do juiz e conluio com a acusação como uma estratégia para inviabilizar uma candidatura de um presidente à República que possivelmente teria sido eleito, isso é de uma gravidade que a sociedade infelizmente não vai compreender.
Agora, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, como é que o meio jurídico está em Pavorosa? Porque fica todo mundo assustado, né? Então, como é que isso está repercutindo, principalmente você como professor e coordenador de curso, como é que isso está repercutindo, não só dentro de você, mas você tem, a sua esposa também é advogada, você tem toda uma estrutura, alunos, né? Você está dentro da universidade e tal. Como é que isso está repercutindo, assim, na sua visão como acadêmico e professor? Ô Betão, fica todo mundo chocado, entre aspas, porque já se imaginava esse tipo de coisa. Não só no processo da Lava Jato, não só com o Moro, mas em algumas situações que acontecem em processos pontuais pelo Brasil. E nunca se teve um meio de se divulgar e nunca foi tomada nenhuma providência. E às vezes que isso acontecia de uma relação como essa, entre advogado e juiz, sempre houveram penalidades. Porque é claro, o juiz não pode ser parcial nem para a acusação e nem para a defesa. Claro. Mas as pessoas estão muito assustadas. Agora, o problema é que os extremistas das duas pontas relativizam demais. O extremista da direita, do bolsonarismo, etc., ele diz que não tem problema nenhum a conversa. Tá, é certo, tem que ser mesmo. O juiz tem que estar junto do procurador. Desconstruindo toda a nossa Constituição, toda uma construção histórica de devido processo legal, do porquê existe o processo penal e de como ele tem que ser conduzido. Errado. E os extremistas da esquerda e muitos juristas também querem anular a Lava Jato inteira por causa disso. Bom, eu não acho que neste momento nós temos elementos para anular a Lava Jato inteira por causa disso, como eu te disse. Mas acho que aquelas conversas que têm relação com uma parte da Lava Jato, essa sim tem que ser revista. Porque você feriu a imparcialidade do juiz no caso. No meio acadêmico, a gente cada dia que passa fica com dúvidas como nós vamos ensinar os nossos alunos o processo penal. Esse foi mais um exemplo, e antes era a presunção de inocência. Porque a Constituição... Veja a questão da presunção de inocência. Outro assunto... Quer dizer, nós temos dois princípios constitucionais, a imparcialidade do juiz e a presunção de inocência, que estão sofrendo violações por causa de um indivíduo chamado Lula. O judiciário está violando garantias fundamentais por causa de um caso. Isso não pode acontecer. A democracia é um jogo que você está ali. É maior do que isso. É maior do que isso. O Lula estar solto ou estar preso não pode interferir no que se compreende como presunção de inocência, como que se compreende com imparcialidade do juiz, porque isso não afeta só o Lula, isso afeta uma nação inteira. Você afeta um sistema inteiro do direito. Então é isso que tem que mudar. Assim, a gente tem que defender o direito pelo direito. Não importa se pessoas serão soltas ou se pessoas serão condenadas. Ou você defende o direito ou você não defende nada. Você não pode defender meio direito. Eu defendo o direito penal contra a esquerda. E eu não defendo o direito penal contra a direita, ou vice-versa. Eu estou usando a esquerda como exemplo porque é o caso concreto. Mas pouco importa. O direito ele é para todos. E quem tiver condutas desviantes vai ter que responder. Agora, era claro que isso que está acontecendo e esse susto que a população tomou com essa possível conversa, até a popularidade do Moro caiu. Eu estava vendo uma pesquisa agora há pouco, vindo para cá, caiu acho que 10%. Era claro que isso ia ter. Não existe super-herói. Essa ideia do super juiz, do super ministro da Justiça, do super procurador da República, as pessoas são carência de heróis, né? Sabe, assim, todo mundo erra. Com certeza eles erraram em muitas outras coisas também, como eu, como você, como todo mundo. Então essa crença de que o Moro, o Dallagnol, a Lava Jato está acima da ética, da moral, são os paladinos da justiça. Era claro que tudo isso ia acontecer. Deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalinho de 1 minuto, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final do programa. Não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A NL Chopes é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal.
E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e por isso merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Chopps ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Chopps. Eu uso nas minhas obras madeira de reflorestamento e reaproveitamento para estar colaborando com o meio ambiente, né? Essa oficina de temperos tem tudo a ver com a Semana do Meio Ambiente, porque nós estamos usando, né, ervas que nós temos na nossa horta, proporcionando isso para a gente de mais conhecimento, melhoria de saúde. A importância de qualquer centro de educação ambiental é a gente passar às pessoas a importância do meio ambiente, educando-as de forma que elas possam preservar o futuro da nossa criação, né? Então, você tem que preservar o meio ambiente para poder, no futuro, já ter comida, madeira, plantas e oxigênio, para tudo ficar bonito como está agora. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com a Cultura Geral. Ô Felipe, vamos dar uma contextualizada do que é um Intercept? Vamos lá, o Intercept, ele... Porque às vezes a pessoa fala assim, isso aí é um jornalzinho de É um jornal de botequim, não. Tem um jornalista, né, o Glenn Greenwald, né? Ele, na verdade, já tinha sido... Já ficou famoso porque ele ganhou um prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalismo internacional que existe. Salvo engano, foi em 2003 ou 2012. Porque lá nos Estados Unidos teve também uma discussão muito grande de uma série de notícias que estavam envolvendo a NSA, que é um órgão do governo, que o Greenwald que ele conseguiu, né, mostrar que aquele órgão do governo estava basicamente analisando... Através do Snowden. Através do Snowden, né, que tinha uma parceria também. E publicou no Guardian. Publicando no Guardian, então, né? Daqui a pouco você pergunta para o que você vai responder melhor que eu. Que estava basicamente praticando um ato Você está melhor, eu só estou dando as informações. De espionagem, de espionagem com os próprios cidadãos americanos, né? Então era toda uma política pública para que você conseguisse pegar algumas conversas, transmissões de modo completamente ilegal, né? E que estavam calcados exatamente pela essa suposta proteção do bem maior, que seria o combate ao terrorismo, né? E assim como no Brasil, né, você interceptar quaisquer mensagens privadas, você só pode fazer isso através de um procedimento judicial. Você tem que fazer um pedido para o juiz que ele defira então a interceptação. E esse órgão federal, ele estava fazendo isso de modo generalizado, né? E aí depois, né, esse jornalista, após ganhar esse prêmio, ele acabou casando com um brasileiro, né, e abriu então o seu portal de notícias aqui no Brasil, né? Inclusive, ele teve algumas atuações destacadas em uma notícia ou outra durante as eleições de 2018, mas eu acho que essa foi a grande apresentação dele para o Brasil como um todo, né, com esse furo de reportagem, e que está reproduzindo em todos os outros meios de comunicação, né? Independentemente do editorial, às vezes a notícia é tão bombástica que não tem como... E estão querendo desqualificar ele porque o marido é amigo do Jean Willis ou qualquer coisa assim. Quer dizer, pouco importa. Pouco importa. O conteúdo é muito mais importante do que Claro que se veio por uma forma ilícita, se alguém hackeou, terá que responder criminalmente sobre isso. E não estou dizendo que está isento de culpa, não. De responsabilidade. Mas você querer desqualificar aquele que soltou a informação, porque o marido... E se o marido for o melhor amigo do Jean Willis? O que isso muda no conteúdo da informação e na possível, veja bem o que eu estou dizendo, possível gravidade daquilo que está sendo dito ali? Sim, e fora que o jornalismo, assim como o direito, também é calcado em uma série de princípios, né? Então, se o jornalismo for bem feito, independe de quem está ali vinculando a mensagem, se a pessoa for de esquerda ou de direita. O mais importante para o jornalismo é a mensagem transmitida. Isso tem que ficar bem claro. O Telegram, ele é um aplicativo hospedado onde,
Felipe, ele é americano, a ideia dele foi... Salvo engano, a empresa ela é russa, né? E, inclusive, o Telegram oficialmente soltou uma nota dizendo que não houveram indícios de hackeamento dos celulares dos membros da Operação Lava Jato. O que está se pensando que pode ter acontecido é talvez um vazamento da informação, como se tivesse de um dentro X9, mesmo. Alguém dentro da própria Operação Lava Jato que ciente de tudo que estava envolvendo ali aquela operação, entendeu que aquilo ali era grave e que transmitiu isso para a imprensa, né? Mas a gente até agora não tem ainda indícios de como que isso foi obtido. E dificilmente de vai qual saber forma. também Vai ser muito difícil a forma como isso aconteceu. de encontrar, né? E claro que pode afetar processualmente uma eventual pedido de suspeição, anulação, isso vai ter que ser visto no processo, né? Analisado e ponderado, né? Mas, sem sombra de dúvidas, a repercussão política disso tudo, do conteúdo das mensagens, a gente tem uma certa liberdade para poder discutir, porque mostram fatos graves, né? E que, assim como foi defendido, inclusive, pelo próprio ministro Sérgio Moro, quando ele era juiz no vazamento da conversa entre o então, que havia sido nomeado para a Casa Civil, o ex-presidente Lula, e a então presidente Dilma Rousseff, né? Ele mesmo havia defendido a tese de que, independentemente da legalidade da interceptação, o conteúdo é mais importante, né? Então, de alguma certa forma, ele acabou provando o próprio veneno, né? Se a gente pode dizer com essas palavras. Então, e não houve nenhuma negativa sobre a conversa até então, né? Ninguém disse que a conversa não existiu. Não houve. Não pelo contrário, né? Já falaram que existiu. Reforçaram o conteúdo e tentaram relativizar a gravidade. Né? Exato. E que se isso for algo natural, né, inclusive essa relação mais próxima entre o órgão acusatório com o Poder Judiciário, então a gente tem um problema estrutural no Brasil. Então, se isso for visto como naturalidade, então o nosso problema é muito maior do que apenas um caso concreto. E isso foi dito, né? Isso foi dito. Que é natural essa proximidade. Eu acho que é natural essa proximidade, como eu disse, né? Entre as pessoas. Tomando uma lá cerveja, no interior. Acho que isso é natural. Eu me coloco no lugar e falo assim, se eu passasse para o juiz, estivesse lá no fim do mundo, claro, eu seria mais próximo do delegado, do promotor, talvez do prefeito, né? Assim, mas você chega e não conhece ninguém. Mas no âmbito da atuação profissional, o pedido dele vem da mesma direção que o pedido da defesa e será analisado da mesma forma. E negado ou concedido, se de direito for. Mas, não, vamos... Então, você imagina no interior, um juiz vira promotor, não, vamos derrubar o prefeito. Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma outra coisa para a gente poder encerrar. O problema é que eu me empolgo, né? Cuidado com o que você vai perguntar, que a gente passa uma semana de programa aqui agora. Mas, como que a gente vai enxergar a garantia do devido processo legal no direito penal depois dessas confusões todas? Porque quem pode mais, pode menos, né? É uma pergunta para suspirar. Eu digo assim, ou o devido processo legal será sepultado e o direito será aquilo que cada juiz entender que é, ou o Supremo vai ter a coragem de tomar as devidas decisões para reafirmar as garantias, custe o que custar, ao preço que tiver que ser pago, tendo ou não pessoas que não deveriam estar soltas. Porque a base de toda a sociedade são as garantias, não estou me dizendo só as processuais, são as garantias que a Constituição traz. E a gente sabe que direitos e garantias fundamentais não podem ser relativizados nem suprimidos, só podem ser expandidos. E já é o segundo princípio que nós estamos vendo começar a ser relativizado. A imparcialidade, ele é mais ou menos imparcial ou parcial, não existe mais ou menos. E essas decisões vão afetar toda a sociedade porque começa a desencadear um processo em que princípios e garantias não são tão relevantes para a sociedade. Então eles poderão ser relativizados na medida que aquilo convier. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Espero que tenham todos gostado do programa. Já vou adiantar que não vai se encerrar aqui, porque, segundo o Greenwald, falou que só tem 3% das
mensagens reveladas, que ainda tem 97% delas por via ainda, inclusive com áudio e vídeo. Então, existe mais possibilidade do Leonardo, doutor Leonardo, doutor Felipe voltar aqui com mais outros juristas também. Um grande abraço e até amanhã. Obrigado, doutor Felipe, doutor Leonardo, um grande abraço. E até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.